O facto de ser uma pessoa estrangeira, estar ali, no meio de uma pequena localidade, aldeia do interior, traz uma dinâmica não só à escola, aos alunos, aos colegas, à comunidade, pode dar aulas às famílias, ele posso dizer que existem casos de pessoas, assistentes italianos que vêm e que às tantas já estão a dar aulas de italiano aos pais e aos colegas e a toda a gente, e portanto traz uma dinâmica nova. E ele recebe um financiamento para estar cá e a escola não tem qualquer custo em tê-lo cá, só tem que o supervisionar e dar-lhe trabalho e dar-lhe orientações. Depois, a partir deste ano, temos o prazer de anunciar, mas para quem já esteve envolvido em parcerias com a MENUS, que vamos ter a mobilidade individual de alunos, mais conhecida por Mini Erasmus, porque é mais ou menos o mesmo conceito do Erasmus, mobilidade de estudos, para os alunos do secundário. E, portanto, os alunos do ensino secundário, a partir deste ano, portugueses, têm a possibilidade, desde que a sua escola se candidate e tenha tido parcerias, têm a possibilidade de fazer um período entre 3 a 9 meses noutra escola de outro país participante. Não sabemos muito bem como é que vai correr, já participámos na experiência piloto, não sabemos quantas candidaturas vamos ter já para o convite de 2011-12, mas já existem algumas escolas interessadas. Aqui temos um pequeno problema, que é nem todos os países participam, há 4 países que não participam, nomeadamente o Reino Unido, a Irlanda, o Chipre e a Alemanha. Depois, no âmbito do COMENUS, tal como eu expliquei, tal como as escolas podem receber assistentes, também os futuros professores podem ir para escolas de acolhimento estrangeiras. E, portanto, aqui o repto fica às universidades que estão aqui e que têm cursos de educação e de formação inicial de professores. Gostaríamos de ter contacto com os vossos coordenadores de departamento ou com os departamentos de Ciências da Educação, porque gostaríamos de enviar mais assistentes portugueses, mais futuros professores, que muitos deles se calhar estão desempregados cá em Portugal e que se podem candidatar a fazer pelo menos um ano de período de assistência numa escola europeia. Portanto, as universidades que tiverem departamentos de Ciências de Educação, entrem em contato connosco para nós tentarmos captar a atenção desses jovens futuros professores. Não precisam de já ter terminado a licenciatura, podem inclusivamente estar ainda a fazer curso e poderão ter essa oportunidade, que eu penso que é única, de estar numa escola, noutra realidade, com outro sistema educativo, com outros métodos de avaliação, com outros métodos, com outras abordagens pedagógicas e poderem ter essa experiência para depois, quando vierem para Portugal trabalhar para as escolas portuguesas, virem com mais conhecimentos, com mais contactos, com mais ideias que depois poderão pôr ao dispor dos alunos portugueses das escolas em questão. Depois, para quem já está nas escolas e para quem é professor, também temos atividades de formação contínua e, portanto, financiamos, damos a possibilidade aos professores de poderem fazer atividades de formação contínua de curta duração noutro país, de forma a melhorarem e aperfeiçoarem as suas competências profissionais. Aqui é muito, enfim, é muito objetivo. Um professor de inglês pode ter a possibilidade de ir fazer 2 semanas de um curso em Inglaterra ou ter contacto com materiais reais, ter contacto com outras abordagens, outras metodologias e depois vir para Portugal e aplicar, ver se funciona, se não funciona, mostrar os materiais que trouxe, utilizar os novos materiais, etc, etc. Estas atividades de formação contínua normalmente são de curta duração, 1 semana, 2 semanas, e nós financiamos viagem, subsistência, propina na atividade de formação. Inclusivamente, se as pessoas quiserem fazer job shadowing, ou seja, ir seguir um colega noutro país,
têm essa possibilidade. Pode não ser uma atividade de formação estruturada, pode ser simplesmente ir acompanhar a vida diária de um professor na Noruega, da mesma matéria, e ver o que é que ele faz durante o seu dia-a-dia. As parcerias com convênios régios são, no fundo, é uma parceria bilateral, ou seja, envolve apenas 2 países, neste caso Portugal e um outro, e são consórcios de instituições, ou seja, uma autoridade local, vamos dizer uma direção regional de Lisboa, associa-se a uma escola e a uma outra entidade, vamos dizer um ACD, por exemplo, ou uma outra instituição qualquer, e essas 3 instituições vão ter uma parceria com outras 3 instituições congêneres noutro país e desenvolvem também durante 2 anos uma temática de interesse comum. E essa temática pode estar relacionada também com as questões da inclusão, com questões de abandono escolar, com questões de, enfim, daquilo que for considerado a necessidade. E o grande objetivo desta parceria regional, digamos assim, é mudar alguma coisa. Ou seja, porque é que os candidatos elegíveis são as autoridades com poder em matéria de educação? Porque até aqui as escolas fazem imenso trabalho, desenvolvem muita coisa, têm resultados concretos, mas depois implementam-nas única e exclusivamente na sua área de intervenção. Com o objetivo de colocar como instituições elegíveis estas instituições, estas autoridades, as câmaras ou as direções regionais, é porque elas têm o poder de depois implementar os resultados a um nível mais alargado. E, portanto, uma Direção Regional de Educação de Lisboa, se quiser, poderia alargar os resultados daquele projeto às escolas todas que estão sob a sua supervisão, entre aspas. E, portanto, estas parcerias convênios régios, no fundo, visam mudar territorialmente algumas, ter mudanças. O aspecto da mudança aqui é muito importante. E, portanto, são projetos um bocadinho mais elaborados do que as parcerias simples entre escolas. São projetos que têm como grande objetivo a discussão de temáticas que possam ser transversais e que possam ser mais ligadas às questões de gestão. Não se visa aqui o trabalho nem o intercâmbio com os alunos, não é isso que se pretende. Pretende-se o trabalho a um nível um bocadinho diferente, de forma a alterar e a trocar experiências e práticas e intercâmbio e, portanto, poder beneficiar dessa troca de experiências e desses intercâmbios.